Você acha que conhece a Amazônia? Acha que ela é apenas uma floresta rica em biodiversidade e ameaçada pelo desmatamento? E se eu te dissesse que por trás da vegetação densa, dos rios extensos e do verde sem fim, esconde-se uma história secreta que foi enterrada, silenciada e mantida longe dos livros escolares e dos noticiários? Uma história de impérios perdidos, cidades de ouro, guerras escondidas, acordos internacionais obscuros e tecnologias que nunca deveriam existir naquele lugar. A Amazônia guarda segredos que vão muito além do que você imagina. E hoje, você vai conhecer alguns dos mais perturbadores. Mas esteja avisado, uma vez que souber disso, talvez nunca mais olhe para esse lugar da mesma forma. Vamos começar pelo mito de Eldorado. Muitos acham que era só uma lenda. Mas e se eu te dissesse que existem evidências de que realmente havia uma civilização gigantesca e organizada no coração da Amazônia? Séculos antes da chegada dos europeus, arqueólogos vêm descobrindo vestígios de cidades complexas, com ruas planejadas, sistemas de irrigação e até redes de transporte fluvial organizadas. Uma dessas descobertas, feita por imagens de satélite na década de 2000, revelou enormes geóglifos, figuras geométricas gigantescas desenhadas no solo ocultas sob a floresta há séculos. Essas marcas sugerem que povos antigos transformaram partes da floresta de forma planejada e estratégica. Eles não eram meros nômades da mata, mas sim engenheiros, matemáticos, astrônomos e líderes de uma civilização inteira esquecida. Quem eram eles? Por que desapareceram? E o mais importante, por que sua existência foi apagada da história oficial? Durante décadas, a narrativa foi a mesma. A floresta amazônica sempre foi uma região virgem, intocada. Mas isso é uma mentira repetida. O solo da floresta, por exemplo, guarda vestígios de uma tecnologia agrícola conhecida como terra preta de índio. Esse solo, altamente fértil e quase indestrutível, foi criado por povos antigos usando técnicas que até hoje a ciência moderna não conseguiu reproduzir com a mesma eficácia. Esse solo artificial cobre milhares de hectares na Amazônia e ainda é usado por comunidades locais. Isso significa que esses povos não apenas viveram ali, como dominaram a arte de transformar e controlar a floresta em larga escala. Pergunta é, como eles aprenderam isso? E por que essa informação nunca foi passada adiante? Existe ainda um outro elemento que poucos conhecem: a possível presença de estrangeiros na Amazônia, muito antes dos portugueses. Alguns relatos históricos e achados arqueológicos sugerem que povos fenícios, egípcios e até chineses podem ter navegado os rios da Amazônia. Pedras com inscrições misteriosas, objetos que não pertencem à cultura local e até representações de navios foram encontradas em regiões remotas do Acre, do Pará e do Amazonas. Será que outros povos antigos já conheciam as riquezas amazônicas e as exploraram muito antes da colonização oficial? Fica aí essa dúvida, né? Outro ponto obscuro: o interesse militar estrangeiro na Amazônia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos instalaram bases secretas na região sob o pretexto de extrair borracha, com o aval do governo brasileiro. Mas olha só, documentos desclassificados mostram que o real objetivo era mapear e monitorar a floresta. Por quê? Havia rumores de que a floresta escondia depósitos minerais raros e, pasme, estruturas não identificadas enterradas sob a terra. Em 1943, pilotos americanos relataram avistar luzes misteriosas cortando o céu amazônico, além de ruínas que não apareciam nos mapas. Até hoje, parte dos arquivos sobre essas expedições permanece classificada. Nos anos 70, em plena ditadura militar, o governo brasileiro criou um plano ultra-secreto chamado Operação Prato. Oficialmente, era uma investigação sobre objetos voadores não identificados que estariam sobrevoando o Pará. Mas olha só, os documentos liberados anos depois revelaram algo ainda mais inquietante. Relatos de militares sobre entidades luminosas que interferiam em equipamentos, queimavam árvores com feixes de luz e até causavam ferimentos em civis.
Alguns moradores da cidade de Colares relatam que suas casas foram invadidas por essas luzes, que sugavam energia elétrica e causavam apagões. O exército foi chamado, mas o que realmente encontraram nunca foi completamente revelado. Os arquivos foram liberados apenas parcialmente, e muitos acreditam que o que foi ocultado envolve mais do que apenas OVNIs. Talvez envolva estruturas enterradas, tecnologias desconhecidas e contatos que o governo nunca admitiu. Agora imagine o seguinte: e se existirem ruínas de uma civilização extremamente avançada, escondidas sob as copas das árvores? Pesquisas recentes usando a tecnologia de varredura a laser LiDAR identificaram padrões geométricos no solo amazônico que só poderiam ter sido feitos por seres humanos em grande escala. Cidades simétricas, muralhas, pirâmides encobertas pela floresta. Os dados são impressionantes, mas há um detalhe. Muitos desses arquivos desapareceram após o envolvimento de agências internacionais. Por que instituições estrangeiras demonstram tanto interesse em controlar a pesquisa sobre a Amazônia? Estariam tentando esconder algo? E não para por aí. Existem relatos de indígenas isolados que falam de cidades fantasmas onde ninguém entra e sai. Um desses relatos, documentado por antropólogos, fala de um local onde as árvores falam e onde máquinas enterradas ainda fazem barulho. Antigos xamãs contam sobre uma época em que homens de pele brilhante sobrevoavam a floresta e trocavam objetos com os nativos. Lendas? Talvez. Mas e se forem memórias ancestrais de algo que realmente aconteceu? Há também o caso misterioso do Projeto Radan, um programa brasileiro dos anos 70 que mapeou o subsolo da floresta por meio de radar. Os resultados foram chocantes: imensas formações geométricas, túneis subterrâneos, galerias e áreas com presença mineral extremamente rara. Só que, de forma abrupta, o projeto foi encerrado e parte dos arquivos desapareceu. Coincidência? Ou havia algo ali que não deveria ser revelado? Mais recentemente, com a corrida pelo lítio, nióbio e outros minerais estratégicos, grandes corporações internacionais começaram a pressionar por acesso irrestrito à floresta. Estariam essas potências atrás de recursos naturais ou atrás de segredos mais antigos e mais valiosos do que imaginamos? E talvez o ponto mais inquietante, porque a Amazônia é constantemente retratada como terra de ninguém? Por que a mídia internacional insiste em divulgar que ela deve ser internacionalizada? Será apenas preocupação ecológica ou há algo escondido sob a superfície, literalmente? As potências mundiais sabem que a floresta guarda não só riquezas naturais, mas também vestígios de um passado que poderia mudar a forma como entendemos a história da humanidade. E elas fariam qualquer coisa para manter esse segredo longe dos olhos do público. Então eu te pergunto, o que mais está sendo escondido de nós? Que tipo de história foi apagada sob as folhas da floresta? Se a Amazônia foi mesmo o berço de uma civilização avançada, por que isso não está nos livros? E o que os governos e corporações estão fazendo agora para garantir que essas verdades continuem enterradas? Se você chegou até aqui é porque sente que há algo errado com a versão oficial da história. Curta esse vídeo agora, comente aqui embaixo qual dessas revelações mais te chocou e compartilhe com quem precisa conhecer a verdadeira história da Amazônia. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos revelar outro segredo que foi enterrado por séculos e que pode mudar tudo o que você sabe sobre o Brasil.